Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje falando no capítulo 17 do setor secundário, que é a atividade industrial. Nesse capítulo, serão estudadas as principais características da atividade industrial, com destaque, é claro, para os tipos de indústria e seus efeitos no espaço geográfico. Então, vamos observar os esquemas aqui. Nós temos aí, algumas figurinhas mostrando a derrubada da mata, para poder tirar a madeira. O carrinho vem com a madeira, traz para a indústria, transforma essa indústria e transforma a celulose, que transforma o papel, Aí vem o papel, vem para o setor de vendas, até chegar ao consumidor. Nesse segundo aqui, a gente tem a extração de petróleo, a refinaria, a indústria petroquímica, que vem todo o questionamento das suas etapas finais até chegar ao consumidor. Então, aí a atividade industrial, Então, o que é a atividade industrial? A atividade industrial, ela caracteriza-se pela produção de bens em grandes quantidades. Até os meados do século XVIII, a produção era artesanal ou manufaturada. A indústria, ela veio surgir depois e se tornou uma das mais importantes atividades humanas, na qual se utilizam os mais diversos tipos de matérias-primas. Então, a Inglaterra, no século XVIII, ela foi a pioneira na industrialização. A partir da invenção da máquina movida a vapor, associada a outros fatores, começou a ocorrer uma profunda modificação na produção de bens. E daí, então, essa transformação ficou conhecida como Revolução Industrial, que aí cresceu a capacidade de produção. Então, a partir de então, a atividade industrial foi se tornando cada vez mais complexa e mais diversificada. Então, a gente tem aí um salão de máquinas da parte britânica da Grande Exposição de 1851 em Londres. Então, atualmente, nós podemos classificar a atividade industrial da seguinte maneira: a indústria extrativa é aquela que extrai o mineral, o vegetal e o animal. E a indústria de transformação? Bom, a indústria de transformação nós temos dois tipos: de bens de produção e de bens de consumo, que são os produtos duráveis e não duráveis. A indústria extrativa, mineral, vegetal e animal. Bom, o extrativismo é uma atividade econômica em que se realiza diretamente a retirada dos recursos minerais, dos recursos animais e dos recursos vegetais na natureza. Essas matérias-primas são recursos utilizados em atividades que vão transformá-los em outros produtos. A indústria extrativa mineral. Bom, matérias-primas resultante do extrativismo utilizado pela indústria. Minerais como ferro, cobre, bauxita, petróleo, carvão mineral são extraídos da natureza. E a atividade extrativa mineral é um processo que pode provocar grandes danos ao meio ambiente. Então, muitas jazidas são abertas em áreas de floresta. Isso vai causando a devastação da paisagem vegetal, que pode comprometer a sobrevivência das espécies, tanto animais como vegetais. E, além disso, produtos químicos que são utilizados na extração podem contaminar rios, contaminar o solo, afetando assim a fauna e a flora. Então, nós temos aí, por exemplo, um garimpo no Mato Grosso, O garimpo de ouro do Jurema, no Mato Grosso. É um tipo de extrativismo mineral,
que pode muito bem causar danos ao meio ambiente. Indústrias extrativas vegetal e animal. Então, existem atividades agrícolas e criação de animais, que fornecem vários tipos de matérias-primas para diversas indústrias. Então, parte das matérias-primas de origem vegetal e animal também é obtida por meio de atividade extrativa, diretamente da natureza. Por exemplo, a extração de madeira, como a gente viu no primeiro exemplo, para a indústria de celulose, de papel, né, para móveis, a pesca, para a produção de alimentos. Então, isso aí são indústrias extrativas direto da natureza. As indústrias de transformação, bom, elas diferenciam-se da extrativista porque sua atividade consiste em modificar a matéria-prima, transformando em um produto pronto para utilização ou em outras matérias-primas. As indústrias de bens de produção, sua atividade consiste em produzir bens que servirão para a produção de outros bens, ou como novas matérias-primas, máquinas, equipamentos industriais. Por exemplo, as siderúrgicas, elas fabricam ferro e aço. As metalúrgicas fabricam o alumínio. Então, nós temos um exemplo da indústria siderúrgica em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Aí nós temos as indústrias de bem de consumo, né? Que são aquelas que fabricam bens ou produtos que vão ser consumidos diretamente pela população. Então, esse tipo de indústria divide-se em quê? Em indústria de bens não duráveis, que nós vimos agora há pouco, que são os alimentos, a fiação, a tecelagem, as roupas, os calçados, os perfumes e várias coisas. E as indústrias de bens duráveis são aquelas como automóveis, móveis, eletrodomésticos, né, que tem um tempo maior de duração. A industrialização e os seus efeitos no espaço geográfico. Quer dizer, o que a indústria causa ao espaço geográfico? O crescimento da atividade industrial, ela provoca muitas modificações no espaço geográfico. Primeiro, o processo de industrialização, quando um país passa a apresentar crescimento de atividade industrial e ocorre a instalação de vários tipos de indústria e o aumento de produção de mercadorias, isso, né, é uma atividade, né, que causa um efeito exatamente por conta desse crescimento de determinada atividade industrial. Não é caracterizado apenas pelo crescimento da atividade industrial. Existe um processo de industrialização. Por quê? Porque a indústria estimula maior variedade de atividades, como, por exemplo, estimula o comércio, os bancos, os transportes, as comunicações e a própria administração pública, possibilitando, assim, a criação de um número maior de empregos. Então, essa é uma das modificações causadas pela indústria. O presidente Juscelino Kubitschek, inaugurando aí a fábrica de caminhões da Mercedes-Benz em 1956, nos anos dourados do Brasil, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Então, outro fator relacionado à instalação de indústrias é a questão do crescimento das cidades. Em razão da chegada de grande número de trabalhadores do campo e de outras cidades em busca de melhores condições de vida, no Brasil, entre os meados de 1940 até 1970, isso ocorreu, né? O crescimento da atividade industrial ocorreu de forma intensa no Brasil. Então, a industrialização ela pode ocasionar também problemas ambientais, como a gente viu. Muitas vezes os resíduos industriais eles são lançados nos rios e mares e a fumaça expelida pelas fábricas polui o ar, piorando aí as condições de saúde da população e prejudicando o ambiente. Como a gente vê aí, ó, um esgoto aí lançando suas águas, né, despejando aí no córrego em São Paulo. Aqui também nós podemos observar e classificar a indústria retratada na fotografia, né?
que ela está modificando totalmente o ambiente. Obrigada e vamos às nossas atividades.